Ok. Tá, então, boa noite a todos. Meu espanhol não é tão bom, não vou falar em espanhol. Então, hoje aqui nós estamos para conversar um pouco com os autores dos livros Integração Regional, as Américas e o Mercosul, e a Tríplice Fronteira, Desenvolvimento, Identidades e Conflitos Territoriais. Então, que representa a conclusão de um processo de 2 anos de elaboração de trabalhos entre os pesquisadores das instituições universitárias aqui do oeste do Paraná, com o retrato dessa nossa problemática, as locais de repercussão global, incluindo as migrações, voos internacionais, maquiladoras, gestões municipais na fronteiras, direitos humanos e sexualidade no Mercosul, infraestrutura portuária, feiras gastronômicas, trabalho informal, plurilinguismo nas escolas, turismo e desenvolvimento local, cooperação em matérias da segurança pública, mobilidade das comunidades indígenas guaranis. Todos os capítulos, eles foram originados de trabalhos apresentados no 17º Congresso Internacional sobre Integração Regional, Fronteiras e Globalização no Continente Americano, realizado em Foz do Iguaçu em outubro de 2019. Vamos dar, nessa primeira parte, um tempo para o professor Juan Manuel Sandoval, para expor suas atividades aqui no nosso momento, e posteriormente vamos dar abertura para os autores nos contarem sobre as suas participações. Então, acho que passamos a palavra para o professor Juan Manuel Sandoval. Muchísimas gracias, doctora Lavinia Martins, y también a Julio. Muchísimas gracias. Julio ya es de casa, desde que estuvo acá en México, ya lo reconocemos como mitad mexicano, mitad brasileño. Y por su esfuerzo también de ambos de impulsar estas publicaciones que son el reflejo de un trabajo que se han venido desarrollando, no solamente en estos 2 últimos años de preparación de los textos, sino a lo largo ya de más de 25 años donde hemos venido trabajando en un gran proyecto a nivel continental, ¿no? Y que realmente nos da mucho gusto que haya sido logrado llevar a cabo este congreso en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, porque creemos que es uno de los laboratorios no solamente de la problemática fronteriza, sino de la integración a nivel continental, y creíamos que era fundamental llevar a cabo diferentes análisis de la situación de las fronteras en esta región, pero no solo eso, sino buscar la participación activa de una gran cantidad de estudiantes de la Universidad Latinoamericana, de Unión Oeste, así como de otras universidades. Tuvimos un buen grupo de estudiantes de la Universidad de Maranhão, que llegaron con nosotros ahí, son miembros de nuestro grupo de trabajo, Fronteras, Regionalización y Globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y nos da realmente mucho placer poder contar ya no solamente con académicos consagrados, con académicos especialistas, sino con estudiantes que están en un proceso formativo de una manera muy dinámica, muy comprometida, como lo entiendo que desde que está ahí Julio y la doctora Laviña han venido impulsando precisamente esa visión, una visión crítica, una visión realmente de formación de especialistas con una visión mucho más clara, más amplia de lo que es nuestro proceso latinoamericano y continental. Este es un esfuerzo, como les menciono, que viene desde hace más de 25 años, y aún más, hace ya casi 40 años, cuando en nuestro centro de trabajo creamos el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, ¿no? Si bien primero nos abocamos a estudiar la frontera México-Estados Unidos y la población de origen mexicano y latinoamericano en Estados Unidos, también nos interesaba desde 1982 que se creó este centro, estudiar un proceso que venía ya impulsándose
desde los gobiernos, desde los capitales, desde las instituciones financieras internacionales y políticas de integración a nivel continental, ¿no? Recuerden cómo se venía ya dando desde el gobierno de Carter y luego de Reagan, una propuesta de integración a nivel latinoamericano que retomaba, por supuesto, toda esta visión histórica que han tenido los Estados Unidos de una integración desde arriba, una integración panamericanista bajo la doctrina Monroe, que nuestro continente es de dominio estadounidense. Pero por el contrario, nosotros hemos visto cómo también desde mucho tiempo esfuerzos muy importantes, fundamentales de integración desde abajo, desde una visión bolivariana, desde una visión de integración desde los pueblos, se ha venido también intentando confrontar con ese proceso de integración, pero que a partir de los 80, ¿verdad? Con toda esta visión neoliberal, pues se viene impulsando de manera muy, muy fuerte procesos que están muy vinculados a la ganancia del capital a través de tratados de libre comercio, a través de acuerdos eh, y reformas estructurales, etcétera. Entonces, para nosotros el estudio de las fronteras a nivel latinoamericano principalmente era fundamental para poder entender el impacto de esos procesos de integración desde arriba, pero también desde abajo, en términos de una dinámica crítica, ¿no? En nuestro centro, por el cual pasó Julio hace ya muchos años también, y otros muchísimos compañeros de América Latina y de otros países, impulsamos lo que le denominamos investigación para la acción. No investigación de acción, no es una cuestión de acompañamiento, es una cuestión de colaborar para la creación de herramientas metodológicas conjuntas entre académicos, movimientos sociales, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, migrantes, etcétera, a partir de la filosofía de la praxis, de entender la realidad para buscar cómo transformarla. Pero también compartiendo ideas, compartiendo conocimientos, compartiendo los conocimientos de esta visión crítica de la academia crítica y comprometida con el conocimiento de los pueblos, de los movimientos, de las luchas que han venido impulsando a lo largo de siglos. Y ese conocimiento conjunto, ese conocimiento es para crear esas herramientas que nos permitan avanzar en la construcción de un nuevo conocimiento, de un conocimiento científico, de un conocimiento comprometido, que sirva, que esté al servicio precisamente de las mayorías, de los pueblos, de los movimientos, etc. Entonces, todo esto, por supuesto, para nosotros se da en el contexto de la lucha de clases, ¿no? Desde cómo los pueblos tienen que estar enfrentando el avance del capital, el avance de los megaproyectos, que avanzan sobre sus territorios, sobre los bienes, sobre la explotación de la fuerza laboral, ¿verdad? Y es importante entender que esa lucha de clases que se da, también se da en el plano ideológico, ¿no? Nosotros, desde la Academia Crítica y Comprometida, seguimos impulsando, hemos venido impulsando a lo largo de todos estos años esa lucha de clase en el plano ideológico, es decir, confrontar todas esas visiones funcionalistas, estructuralistas, postmodernas, decoloniales, etcétera, etcétera, que sirven al sistema para su reproducción, pero también que bajo una apariencia de crítica no hacen más que justificar de todas formas una serie de aspectos de este proceso, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, hemos venido estableciendo todo un mecanismo de relaciones con instituciones, con universidades, con organizaciones, impulsando lo que nosotros llamamos en un momento a partir de los 90, una red alternativa de investigación. Una red que permitiera establecer un vínculo entre académicos, que muchos que tienen posiciones críticas están aislados a veces en sus instituciones, en sus universidades, con pocos recursos y que dan una lucha constante en minoría. Nuestra idea era establecer esos vínculos entre esos grupos con los movimientos y crear esa red alternativa de investigación para avanzar esta línea de trabajo.
para lo cual también impulsamos proyectos regionales y subregionales en todo el continente, y para poder compartir esos resultados, esas ideas, planteamos la idea de este Congreso Internacional de Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano, cuyo primer congreso se llevó a cabo en 1997 en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre San Cristóbal de Táchira y Cúcuta en Colombia, ¿verdad? Que es la frontera, después de la frontera México-Estados Unidos, la frontera, una de las fronteras más dinámicas del continente, del continente y en particular de América Latina, y es una región donde se están confrontando hoy en día, ¿verdad? Dos modelos, dos ideas, dos pensamientos. Es decir, por un lado, toda la visión integracionista desde arriba, de impulsar el capital, etcétera, etcétera, de avanzar a acuerdos a través de una visión de la securitización, de la de seguridad nacional, del neoliberalismo, y enfrentada, por otro lado, con una visión bolivariana, con una visión de soberanía, que aunque podamos estar o no de acuerdo con el gobierno de ese país, ¿verdad? Con los gobernantes principalmente, son los pueblos, es el pueblo el que ha venido avanzando ese proceso. De tal manera que por más intentos que ha hecho el capital internacional, gobiernos como Estados Unidos y Colombia, como aliados con otros, de tirar esos gobiernos, no han podido. Y tendríamos que preguntarnos por qué, ¿verdad? ¿Y por qué? Es precisamente por eso, porque se trata de un modelo basado en la soberanía popular, basado en un proceso de integración desde abajo, que enfrenta los avatares y las líneas de imposición del capital, que lo que busca es la gran ganancia, busca penetrar en los recursos, en la minería, en el petróleo, etcétera, etcétera, que Venezuela es uno de los países más ricos de este continente en ese sentido. Entonces, nuestra idea fue precisamente avanzar nuestro proceso de construcción de conocimiento a partir de este congreso en 1997, y a partir de ahí lo hemos venido desarrollando en muchos países, en muchas fronteras, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Brasil lo hicimos ya en Porto Alegre, y también lo hicimos en Santana do Livramento, estuvimos en la frontera, y también cruzamos al lado de Uruguay, donde discutimos, donde establecimos precisamente todo un proceso de acuerdos para impulsar este proyecto, profundizar y fortalecer este proyecto en 2013. Ahí estuvo Julio con nosotros, y a partir de ahí tratamos de que este proyecto pudiera tener una concreción una formalización, digamos, en ese sentido, a partir de nuestra red, y propusimos, aprovechando la convocatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 2016, para nuevos grupos de trabajo, proponer ahí la creación de nuestro grupo. Y ya fue aceptado, y empezamos con 130 investigadoras e investigadores. Al final de 2019, que ya era la primera fase, contábamos con 200 investigadores de 15 países, 4 de ellos europeos. Se renovó este proyecto, este grupo de trabajo, en 2019 hasta 2022, también con la inscripción de 150 investigadoras e investigadores, y hoy somos más de 200, nuevamente, lo que quiere decir que se han ido incorporando cada vez más investigadores, estudiantes, miembros de organizaciones, a un esfuerzo colectivo de un proyecto que hemos denominado Espacios Globales para la expansión del capital internacional en el continente americano. Y esto es lo que se muestra, es lo que tratamos de avanzar, de discutir precisamente en nuestros congresos, donde ese impacto del capital, esa expansión del capital, esa visión de crear espacios que le llamamos zonas específicas de intensa acumulación, como se está avanzando precisamente en esa triple frontera, con la creación de la represa Itaipú, con grandes proyectos y megaproyectos, precisamente crear toda la infraestructura para que el capital transnacional pueda penetrar. Lo estamos viendo en el proyecto Carajás San Luis, en la Amazonía Oriental, en Brasil, con el gran proyecto de explotación minera de la Amazonía, trasladando miles
kilómetros todo ese material para sacarlo por puertos a todo el continente. Lo estamos viendo en México, en la península de Yucatán, con la integración de toda una serie de megaproyectos, etcétera, articulados por el llamado Tren Maya, que recorrerá 1.500 kilómetros. Estamos viendo cómo el avance de esta infraestructura bajo el discurso del desarrollo, ¿no? Una visión desarrollista que viene a beneficiar nuevamente al capital, es crear la infraestructura para que penetren nuevamente esos grandes capitales en detrimento, ¿no?, de la naturaleza, pero también de nuestros pueblos, porque los pueblos los hacen a un lado, los explotan, les quitan sus recursos, tienen que defender, y eso es lo que nos importa estudiar, eso es lo que nos importa analizar de manera conjunta en función precisamente de esta visión. Tendremos el próximo congreso este año ya, el 18, en Honduras, ¿no?, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la sede de la Ceiba, que es en la costa atlántica, en la zona donde están los afrodescendientes y las poblaciones indígenas, donde nacieron las famosas repúblicas bananeras. Efectivamente, ahí en esa región llegaron las grandes compañías transnacionales estadounidenses desde el siglo XIX y el XX a crear los grandes monocultivos de plátano y de otras, y les llamaron repúblicas bananeras, y siguen siendo, ¿verdad? Lo siguen viendo así y siguen llegando de las capitales, ya no solamente para el banano, sino para la palma africana, para el turismo, para grandes megaproyectos que se están empujando ahí en esa región, desplazando a poblaciones afrodescendientes, indígenas, quitándoles sus recursos. Lo vamos a hacer ahí conjuntamente con el segundo encuentro de pueblos originarios y afrodescendientes, donde van a participar una gran cantidad de organizaciones indígenas, de afrodescendientes, que por la vía, algunas de la virtual, otras presencial, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, etcétera, que están luchando en todo este continente contra de esa explotación y de ese avance del capital en sus territorios y explotando sus recursos. Creemos que el Congreso en Foz de Iguazú fue un congreso muy importante que abrió las posibilidades para que muchos jóvenes pudieran incorporarse a la dinámica de análisis, y la muestra es estos dos libros que tienen un diseño maravilloso. Hemos recibido ya muchos comentarios de colegas del grupo de trabajo que les ha gustado mucho, compañeros de Colombia y de otros lados, que van a revisarlo, y me place que se haya hecho un esfuerzo para incorporar en estos textos a la población, a los analistas, a los estudiantes de esa región, porque muchas veces participan, pero no se da esta dinámica de poder mostrar los resultados de su trabajo de esta manera, ¿no? Buscando cómo se está llevando a cabo una dinámica de análisis multifactorial, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, con jóvenes como ustedes, ¿verdad?, autores, y que me place, como les decía, pues que tanto la profesora Aviña como el doctor Julio, pues sean quienes estén encabezando este proceso. Muchas gracias. Muito agradecida pela sua fala, professor. Agora, para essa segunda parte da conversa com os autores, então nós nos preparamos para fazer dentro da ordem dos capítulos dos livros. Então, no primeiro livro de integração regional, as Américas e o Mercosul, aí nós vamos convidar a Stephanie Lorena Ramos Escobar, que é uma das autoras da primeira unidade, do capítulo Imigração, Fronteiras e las Relaciones de los Estados Unidos com a Centroamérica, uma mirada sobre os recientes fluxos migratórios do século XXI. Então, Stephanie, estamos aberta à tua colocação. São 5 minutos, tá? Aí eu informo quando estiver no final. Buenas noches a todos.
Bueno, mi nombre es Stephanie Escobar y junto con mi compañera de trabajo, la profesora Renata Peixoto, elaboramos este primer capítulo de este maravilloso libro de fronteras. Nuestro objetivo principal que quisimos dar a entender en este capítulo es poder dar a entender sobre las dinámicas fronterizas y las relaciones establecidas entre los países de América del Norte junto con América Central. Por tanto, las migraciones irregulares son un punto fundamental para comprender la política de Estados Unidos y las relaciones establecidas con los países vecinos, en este caso con Centroamérica, que tienen una relación estrechamente política. Como sabemos, actualmente el fenómeno migratorio está dentro de uno de los principales problemas del sistema internacional, como una grave crisis humanitaria que está tomando relevancia a medida que pasan los años. Y este flujo migratorio aumenta en diferentes países, creando una problemática internacional. Nosotros nos basamos en los estudios de relaciones internacionales para llevar a cabo esta problemática social, enfocándonos sobre todo en las políticas migratorias que establece Estados Unidos a lo largo de sus diferentes administraciones políticas, como los que han sido los presidentes Ronald Reagan, la administración de George Bush, Barack Obama y la última administración que ha sido con Donald Trump. Cada uno ha puesto su mayor interés en poder erradicar la migración irregular y los han retomado con su fuerza política, como por ejemplo la deportación masiva que comenzó con George Bush y se ha ido incrementando en las demás administraciones que han venido durante todo este tiempo. También en este primer capítulo encontrarán temas muy importantes e interesantes, como por ejemplo el contexto histórico de la migración irregular en Centroamérica, que esto comenzó en 1970 y se fue intensificando a partir del año de 1980 con el conflicto armado que estaba viviendo Centroamérica en ese momento. Estos migrantes se desplazaban hacia otros países, sobre todo a Estados Unidos, para buscar el denominado sueño americano. También tocamos temas importantes sobre las caravanas. Por ejemplo, en el 2018 hubieron estas famosas caravanas que denominaban más que todo el Triángulo de Centroamérica, que serían los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Estos tenían un punto de encuentro en cada país, se reunían y se desplazaban para ingresar irregularmente hacia Estados Unidos. También explicamos en qué consiste el programa de protección temporal para el migrante, por sus siglas en inglés del TPS, y este es concedido por los Estados Unidos. Otro tema también importante que destacamos es sobre la discusión en torno a la construcción del muro que divide a México con los Estados Unidos. Entonces, en este capítulo ustedes encontrarán un breve resumen de todo, empezando desde el interés de Estados Unidos hacia la relación con Centroamérica, como también el contexto histórico de la migración, desde cuándo comenzó esta migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, por qué motivo las personas migran, o sea, cuál es el interés principal de que estos migrantes tienen para dejar su país de origen y trasladarse a otro país. Y bueno, uno de esos motivos sería el bienestar tanto social de ellos, como también, no sé si saben, pero Centroamérica es caracterizada por ser una región de violencia, entonces muchos de estos países, estos migrantes deciden buscar una mejor calidad de vida. Entonces nosotros en este capítulo también intentamos dar a entender que puedan reflexionar y comprender las diferencias entre las distintas agendas de gobierno de Estados Unidos y cómo esto impacta en las relaciones de Centroamérica basándose en las políticas
migratorias que tiene Estados Unidos hacia Centroamérica. Eso sería básicamente todo el resumen total del primer capítulo. Muito agradecida, Stephanie. Realmente, teu artigo é muito interessante, nos traz diversas participações de que os problemas sociais de outras fronteiras são muito próximos aos nossos também. Bem, agora, para o segundo capítulo, La Maquila em La América Latina Contemporânea, programas do IMEX Index de La Dependência Mexicana, também é algo muito interessante de leitura. O Miguel Mandagron não pôde estar presente hoje conosco, então vamos passar para o próximo autor, que é o Armando Xavier Garcia Gutierrez, que vai falar da fragmentação e desfragmentação em América Latina, em La Busqueta, em um regime de la governança e integração regional em tempos de globalização. Armando, boa noite. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, están? ¿qué tal? Bueno, mi artículo de investigación básicamente está centrado en el estudio de posibilidades, tiene un abordaje bastante teórico en la perspectiva de buscar nuevos paradigmas para abordar las posibilidades de convergencia estructural y funcional entre mecanismos de integración subregional en América Latina. Básicamente está inserto en el programa de investigación que yo desarrollé durante mis estudios de maestría allá en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en el programa de posgraduación en Integración de América Latina. Y justamente resalto la importancia en construir un consenso regional para encarar los nuevos desafíos que para América Latina y el Caribe implica la globalización en términos de inserción internacional soberana. Básicamente sabemos que entre varias iniciativas de integración de alcance holístico y regional, si bien en tiempos, en la segunda mitad del siglo XX se buscaron abordajes como la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego en la década de los 80 evolucionó hacia la conformación de la ALADI con un enfoque muchísimo más flexible, entendiendo la existencia de asimetrías dentro de los estados latinoamericanos. Básicamente no fue sino hasta 2010, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se entendió desde la práctica institucional diplomática entre los estados sobre la necesidad urgente de buscar puentes de convergencia entre mecanismos de integración subregional. Básicamente en el artículo abordo la necesidad de una progresividad en el abordaje de una integración como proyecto político estratégico para América Latina, donde entendemos que la fragmentación ha sido una variable que históricamente ha estado presente dentro de la región y que básicamente responde a la inserción dependiente de la región en el sistema internacional y que se reflejó en constantes intentos integracionistas que inmediatamente o en el transcurso de su desarrollo desembocaban en una fragmentación de las distintas iniciativas. Entonces, tomando en consideración los estudios de la teoría de la complejidad, en este caso de James Ross, ¿no? Él plantea la existencia a partir de finales de la década de los 90 de un sistema internacional fragmentativo, es decir, un sistema que se debate entre las tendencias regionales y globales a la fragmentación y a la unificación. En ese sentido, en un intento de generar nuevos conceptos dentro de la teoría de la integración regional latinoamericana, incluyo lo que yo considero como la necesidad de un proceso de desfragmentación regional. La desfragmentación es un concepto cuya etimología original se encuentra en las ciencias informáticas y que básicamente implica aborda, hago un paralelismo, ¿no?, de este concepto en el estado actual de la integración regional, sobre la base de entender de que cada uno de los mecanismos de integración subregional que integran nuestra macroregión son esa especie de unidades
aisladas que por medio de acciones defragmentadoras, es decir, por medio de la existencia y la construcción de vínculos interinstitucionales entre mecanismos subregionales, pudiésemos llegar a un consenso que permita establecer acciones coordinadas en los planos regionales y subregionales para básicamente poder conciliar las distintas posiciones que los foros subregionales de integración latinoamericana abordan en un mundo que básicamente se caracteriza por la existencia de macrorregiones integradas dentro de un sistema cada vez más competitivo, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la práctica de la política internacional. Entonces, básicamente, tenemos que entender que la cooperación y la integración regional son dos procesos necesarios, pero progresivos. Sin cooperación no puede haber integración y viceversa, porque justamente cualquier régimen internacional que busque el consenso entre las diferentes partes implica en la construcción de agendas mínimas comunes de relacionamiento interestatal. En este caso, la cooperación sería el primer paso, y que en instancias como la SAC, que es nuestro caso de estudio, manifestó un proceso de maduración política desde la conformación de esquemas anteriores, como lo fue el Grupo de Río, que maduró posteriormente hasta la creación de la CELAC en 2010, en un proceso progresivo de naturaleza política, y que luego busca ampliar su agenda de discusión a otros temas donde la integración regional se convierte en su eje fundamental. También conseguimos otros ejemplos a nivel subregional, como en el caso del Mercosur, cuya amplificación de la agenda a partir del consenso de Buenos Aires en 2003 nos evidenció la necesidad de que la integración regional latinoamericana no podía ser abordada desde un enfoque eurocéntrico, como lo establecían las teorías de Bela Balaza, en donde primeramente la lógica comercial capitalista de una integración era la que imperaba y que intentaba replicarse ese modelo a la realidad latinoamericana, inclusive así, llamando o tachando a muchos de las iniciativas de integración subregional de la región como en un estadio imperfecto de integración, sin entender que debemos construir una teoría regional de la integración latinoamericana desde un locus propiamente regional, entendiendo la existencia de asimetrías en todas las instancias y regímenes de integración subregional. Entonces, básicamente, este artículo de investigación pretende reflexionar desde esta perspectiva teórica sobre la necesidad de construir nuevos conceptos y paradigmas en la integración regional. Y ahora cobra mucho más valor en momentos actuales donde la fragmentación regional parece nuevamente impregnar la agenda de cooperación y de integración, como el desmantelamiento de los esquemas que ya habían alcanzado cierta maduración, como es el caso de la UNASUR, la paralización de instancias de concertación política como lo es la CELAC en estos momentos, y que necesitamos justamente desde el plano teórico y académico la formulación de nuevas propuestas que nos permitan avanzar entendiendo la unidad en la diversidad existente en la región. Muchas gracias. Muito agradecida também pela tua explanação. Realmente é muito interessante teu material nesse sistema de governança. Nos mostra bastante a necessidade da cooperação. O próximo artigo na sequência, a rede de mercocidades, o planejamento estratégico e a integração regional da América do Sul. O autor é o Pedro Lucas Gil Silva. O Pedro se encontra conosco. Estava aqui. Isso. Boa noite. Oi, boa noite a todos, a todas. Muito feliz de estar participando desse evento hoje. Publicação do livro muito importante, né, no contexto que a gente vive, como o Armando destacou agora, né, de desmonte de todo um processo de integração que vinha sendo construído paulatinamente nas décadas anteriores. O meu trabalho ele é um fragmento da pesquisa que eu estava desenvolvendo no mestrado, também fazia parte do programa de pós-graduação em integração contemporânea da América Latina, da UNILA, e a minha pesquisa analisou a relação de Foz do Iguaçu com a rede de mercocidades. A rede de mercocidades é um projeto que surge de dentro do Mercosul, não chega a ser uma iniciativa do bloco, né? É uma iniciativa oficial,
mas ela orbita ali a agenda e é tocada por municipalidades, né? Hoje a rede conta com mais de 180 cidades espalhadas ao longo da América do Sul, e na realidade ela tem uma natureza um tanto quanto problemática, porque ela surge a partir de uma concepção neoliberal, né, do planejamento urbano, um paradigma urbanístico chamado planejamento estratégico, que basicamente visa organizar o espaço urbano, organizar as cidades de modo a projetá-las e oferecê-las como um produto no mercado internacional, né, com vias à reprodução do capital, essa mais-valia global que a gente vê sendo desenvolvida desde pelo menos ali a década de 70. E esse paradigma urbanístico ele implica em 3 características básicas. A primeira delas é estabelecimento de um discurso ufanista, né, que visa apagar os dissensos no espaço urbano. Ele não tenta resolver ou mediar contradições, que são muitas, né, dentro das cidades latino-americanas, e ele acaba por introduzir um discurso ali, é uma espécie de nacionalismo local, né, visa mobilizar a população em torno de um projeto, né, da construção da imagem da cidade a ser projetada no mercado internacional, e isso tudo é tocado a partir de valores corporativos, que é a segunda característica. Tanto que tem um discurso muito forte, né, de antipolítica, de que o prefeito ele tem que ser mais um gestor do que um político de fato, né? E o que leva à terceira característica, que é o oferecimento da cidade como uma mercadoria no mercado global, né? Seja na questão do turismo ou na atração de investimentos, né? Na atração do capital internacional. E a rede de Mercocidades, ela nasce muito fundamentada nisso, né? Essa ideia, até essa perspectiva muito mais economicista que o Mercosul tinha, né? Na sua origem. E daí, dentro desse meu trabalho, eu tento analisar, né, como se deu a construção, a formação desse bloco e a influência essa rede e a influência do planejamento estratégico, e como isso vem se desdobrando até os dias atuais. Né? São diferentes paradigmas regionalistas que a gente observa desde o início do Mercosul, e hoje a rede parece se apropriar muito, né, de um discurso mais culturalista, assim, e tal, tenta criar essa ideia de sustentabilidade, que também é um dos fundamentos dessa mentalidade do planejamento estratégico, mas é igualmente problemática porque é um discurso que não visa atingir a estrutura social, né, que forma a cidade. Ela é apenas uma iniciativa cosmética de criar essa imagem de que a América Latina, a cidade latino-americana é um espaço ali da comunhão das culturas e tudo mais. Então, esse é o meu trabalho, né? Basicamente a ideia é fazer essa crítica da história, né, do desenvolvimento e dos discursos que são sustentados pela rede de Mercocidades. Muito obrigada, Pedro. É até muito interessante que o Armando antes traz o material dele falando sobre a governança, e essa tua parte da historicidade do Mercosul dá uma continuação nessa governança. Aí, na continuação, ainda veio o material com os direitos humanos, do próximo artigo, que é o Mercosul e os Direitos Humanos, Avanços e Desafios, da Letícia Diniz Nogueira e da Luísa Bárbara Vieira Sidrac, que é até interessante, elas dão essa sequência do Pedro para entrar na necessidade dos direitos humanos. Tá? Elas não se encontram na sala, então vou dando continuação. O artigo seguinte é o da desinternacionalização, os voos no Mercosul, do James da Silva Desidério, que ele apresenta uma nova visão também na atualização do Mercosul, considerando essas situações dos países e as suas nacionalizações, desinternacionalizando sendo o Mercosul.
Também o James da Silva Desidério, que é o autor, não se encontra na sala. O próximo artigo, Sexualidade e Gênero em Direito da Integração, Desafios do Mercosul, que aí volta um pouco para os direitos humanos. As autoras, a Stephanie Pereira Mencato, a Ana Kelly Gonçalves de Carvalho e a Josiane Ferreira de Souza, que também não entraram ainda na nossa sala. O próximo artigo, a importância do complexo portuário de Paranaguá para a economia graneleira brasileira. Aí fechando no artigo mais da situação do Brasil, e também dessa parte aduaneira de entrada de produtos nos países, de autoria do Issam Habit Menem e do Alisson Bergold Serafim, que também não se encontram aqui até o momento. Caso algum desses autores for entrando na sala, após as apresentações nós vamos chamar. Então, vamos passar para o próximo artigo, que já é agora no segundo livro, A Tríplice Fronteira, Desenvolvimento, Identidades e Conflitos Territoriais, que é o professor Júlio, com o artigo Marco das Três Fronteiras em Foz do Iguaçu e o modelo de acumulação capitalista na escala local. Então, o autor, Júlio da Silva Moreira. Oi, obrigado, Lavínia, pela apresentação. Obrigado aí também ao professor Juan Manuel Sandoval por la introducción que hizo ahí sobre el histórico de cómo se venimos construyendo esos congressos e el enlace, né, o vínculo que tem essas publicações agora com esse congresso, né, e ao mesmo tempo a qualidade de pesquisas realizadas na UNILA, na UniOeste, no Instituto Federal do Paraná, né, inclusive por autores que estão transitando entre várias instituições, né, que passaram pela UNILA, hoje estão em outros locais. Então, é uma oportunidade grande, né? A Lavínia e eu tivemos um trabalho também assim enorme aí de muitos dias de dedicação para fazer basicamente uma leitura conjunta de todos os trabalhos, né? Articular isso nos livros. Também junto com o André Crepaldi, que foi o nosso colega que trabalhou com a diagramação desses materiais. Assim, chegando nessa possibilidade de realizar não só um, mas 2 livros com temáticas diversas, como são essas que a gente estava colocando. Então, a gente fez uma sessão de temáticas voltadas para o desenvolvimento e para a integração regional, e muito focado nos temas do Mercosul. E agora a gente pensa também esses temas mais em relação à região de onde a gente escreve, de onde a gente pesquisa, né? Que é essa região aqui de vários municípios aqui do oeste do Paraná e da tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Então, esse capítulo que eu contribuo no livro, e que foi apresentado no Congresso, ele surgiu de uma curiosidade de entender melhor como funciona a gestão do turismo na cidade de Foz do Iguaçu, para perceber a lógica do capitalismo, a lógica da acumulação capitalista nessa escala local, onde aparentemente as coisas se dariam por outras lógicas, mas dá para perceber algumas dinâmicas que são bem perversas, né, e bem contraditórias na própria cidade de Foz do Iguaçu, como a própria ocupação urbana, né, o tipo de turismo que se incentiva na cidade. E quando eu cheguei para viver em Foz do Iguaçu, o lugar onde está hoje o Ito, né, o Marco das Três Fronteiras, era uma praça abandonada, assim, uma praça de um bairro, né, que é o primeiro bairro da cidade, e tinha-se uma fama de que era um lugar perigoso e não tinha uma divulgação para a cidade daquele espaço como um espaço público,
um patrimônio público, um espaço de visitação. E nesse momento, em 2015 e 2016, se lança um modelo de concessões para Foz do Iguaçu, para o turismo. Então, não é só o próprio Marco das Três Fronteiras que entra nesse modelo, mas todos os outros empreendimentos, né, entram nesse, inclusive a questão da estrutura que hoje incorpora as duas pontes, né, as três pontes agora, com a outra ponte que está sendo construída, o projeto de estruturação da Costaneira, que seria essa Avenida Beira Rio, que ainda não foi feito. Tudo isso foi pensado como um modelo próprio. Porém, o Marco das Três Fronteiras já foi implementado como um parque turístico de visitação, né, um parque privado. Então, eu queria entender como que se dá essa relação em que um patrimônio público ele se torna uma apropriação ou uma utilização privada, né? E aí eu pesquisei sobre a gestão do turismo na cidade e a dinâmica territorial, o papel do Estado nas concessões, então, através de quais órgãos, né? Eu fiz um trabalho de sociologia, um trabalho de pesquisa sociológica para identificar quais são as organizações da cidade de Foz do Iguaçu responsáveis por dialogar com as empresas para mover esses processos de concessões. E depois eu apliquei esses conceitos na cidade de Foz do Iguaçu, estudei os aspectos históricos e sociais do Marco das Três Fronteiras e depois apontei como se deu a concessão do Marco das Três Fronteiras, né? Então, a gente tem uma grande concessionária, que é a empresa Cataratas S.A., né? Que é a que tem até o momento a concessão do Parque Nacional, onde está as Cataratas do Iguaçu, né? Da parte turística do Parque Nacional do Iguaçu. E essa companhia, ela não é como a gente pode imaginar, a companhia de um dono só, do fulano de tal, que é o dono dessa empresa. Ela é uma sociedade anônima, então ela é uma companhia que recebe investidores, né? E aí, quando eu fui olhar quem são as empresas que investem nessa companhia, eu encontrei que tem grupos que investem numa cadeia ampla da economia. Então, o mesmo grupo que investe nas maiores universidades privadas, como o Grupo Croton, e que investe em indústria de alimentos, também investe numa empresa como essa Cataratas S.A. Então, eu percebi que existe uma diversificação desses negócios e um sistema econômico muito profundo, muito amplo, que envolve a gestão de um lugar como o Marco das Três Fronteiras, né? Então, quer dizer cada real ou cada centavo que é pago ali no ingresso para entrar no Marco das Três Fronteiras é distribuído para uma economia ampla do capitalismo mundial. E como o Marco foi construído, esse espaço de visitação, criando identidades turísticas que não correspondem com as identidades locais. Então, foi se criando como uma imagem do que representa o Paraguai, que é a polca, né, as danças paraguaias, uma imagem do que representa a Argentina, que é o tango, né, que nem é uma dança mais comum dessa região da Argentina, e aí uma imagem que representa o Brasil, como o samba, e esse oferecimento de um produto turístico, de uma sensação, de uma experiência para o turista, que é poder estar em 3 países ao mesmo tempo, né? Então, é a foto da placa com o nome dos 3 países, né? E a própria vista do Rio, que eles vendem, como a natureza, eles vendem como parte do atrativo. Então, um pouco o que eu tentei buscar nessa pesquisa e que está revelando aí nesse artigo, como se dá essa estruturação econômica do turismo
em Foz do Iguaçu. Então, basicamente, era essa a proposta. Obrigado, Júlio. Tu mostra bem no teu artigo a produção do produto turismo. Então, o marco que era a localidade se torna um produto de venda, né? Então, o próximo artigo que nós temos aqui é o Tchenerê, a língua guarani nas escolas de Foz do Iguaçu. Artigo também muito interessante, sinto falta das autoras não estarem para nos contar um pouco, porque ele mostra bem a interação da língua guarani com as escolas no município. Então, de autoras, a Ivanilda da Silva Mongelos e a Juliana Pirola da Conceição Balestra, que não se encontram aqui, e o artigo seguinte, então, o trabalhador informal e o empreendedorismo, uma contradição ao desenvolvimento na fronteira Brasil e Paraguai, de autores o Bruno Rogério Silva Cavalcante, a Cibele Lessa Alves e o Sambit Santos Cabe. O Sambit se encontra aqui conosco para contar sobre o artigo. Estou aqui. Lavinha, boa noite. Seja bem-vindo, Sambit. Tá, obrigado. Na verdade, não queria falar muito por causa do tempo aqui, já está 0 horas. Estou fora da casa para participar nesse momento tão importante. E, na verdade, como o colega já falou aí, a minha professora sobre o artigo, somos 3 participaram nesse artigo, que é o Bruno, um colega meu do programa de doutorado de Sociedade, Cultura e Fronteira, e Sibéria também, que é uma menina psicóloga da cidade de Foz do Iguaçu. Decidimos fazer esse trabalho tendo em conta que, na verdade, a ideia foi minha. E eu vi durante o tempo, 1 ano e tal, que estava aí no Foz do Iguaçu, vi que o trabalho informal, empreendedorismo, faz parte da economia formal da própria cidade de Foz do Iguaçu e cidade leste, e fazemos uma análise para melhor entender o desenvolvimento na linha de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Mas o nosso foco desse artigo estava centrado principalmente na questão que toca que o livre circulação de pessoas e bens na linha de fronteira entre Paraguai e Brasil, ou seja, Cidade Leste e Foz do Iguaçu. Nesse debate que a gente conseguiu fazer a partir desse análise, percebemos que, na verdade, questões informal, ou seja, comércio informal nessa linha de fronteira, pode ser que a gente pode não perceber que é uma forma de dar mais economia dessas 2 regiões, que é Foz do Iguaçu e Cidade Leste, ganhando mais impacto. Ou seja, as pessoas que fazem os negócios de celulares, de roupas nessa linha de fronteira, próprio no terminal de ônibus, todas essas pessoas aqui que fazem esse trabalho informal, mas também fazem trabalho informal de forma diretamente ajudar a enriquecer próprio a prefeitura de 2 regiões. Ou seja, é um trabalho que a gente debateu de forma teórica, mas profundamente para melhor compreender o desenvolvimento econômico dessas regiões, Foz do Iguaçu e Cidade Leste, a partir dos trabalhos informais de empreendedores nessas 2 cidades. Resumindo a minha fala, porque a internet aqui é muito ruim, a essência desse artigo está focada na livre circulação de pessoas e bens, porque, tendo em conta a minha experiência aqui na Guiné, nessa altura estou conversando mesmo diretamente da Guiné, na África Ocidental, também temos uma organização que é chamada CDAO, e essa organização é como se fosse a gente falar do Mercosul, em que existe livre circulação entre esses países. Também aqui também tem esse livre circulação. Isso faz com que eu tinha esse pensamento de dizer, olha, eu queria saber como é que era a livre circulação entre países Mercosul. Acabei de perceber que, na verdade, o Brasil é o detentor de matéria-prima desse livre circulação, ou seja, tanto açúcar,
material de construção civil, e pneus, e combustível. Paraguai e Argentina quase 60%, 70% é importado do Brasil para esses dois países. Ou seja, quando a gente fala do Mercosul, na nossa pesquisa, acabamos de perceber que, na verdade, quem ganha mais com o Mercosul entre esses países é o Brasil. Mas muitas vezes a gente não percebe isso a partir desse mercado informal de cidade de Foz do Iguaçu e cidade leste. Ou seja, resumindo isso aqui, esse aqui é o foco do nosso artigo. Eu sou Sambit Tanskari, sou estudante do Oeste de Foz do Iguaçu, sou do programa de pós-graduação em Sociedade, Cultura e Fronteira. O meu orientador é o Fernando, diretor do campo. Nessa altura estou aqui na Guiné já há 6 meses para fechar o parto final da dissertação. De resto, fiquei muito feliz pelo trabalho feito pelo professor Júlio e o resto das pessoas que fazem parte dessa organização. Meu parabéns. Fiquei tão orgulhoso de fazer parte da história de Foz do Iguaçu a partir desse artigo. Obrigado. Muito agradecida, Sambit, e é muito importante essa participação, né? Porque a tua dúvida trouxe um trabalho riquíssimo. Vocês realmente conseguem apresentar no trabalho que há essa contradição nesta economia formal e informal de fronteira. O nosso próximo trabalho, então, para ser apresentado, é a Cadeia Global de Cuidados, uma análise teórica para pensar a dinâmica de migração feminina na fronteira de Foz do Iguaçu, Brasil, e Cidade do Leste, Paraguai, da Manuela Marli Jaqueira. Manuela? Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria parabenizar o trabalho do professor Júlio e da professora Lavínia com a organização do livro, que realmente a gente sabe o quanto é trabalhoso, então tem toda uma dedicação de vocês para ser esse sucesso, e eu fico muito feliz em fazer parte dele com esse capítulo. Bem, eu acho que é importante eu estar contextualizando um pouco do trabalho, porque ele, na verdade, ele foi escrito há 2 anos atrás, então ele era um indicativo do que eu estava buscando na minha tese, então hoje já tem outros elementos, mas basicamente ele foi elaborado durante o desenho de tese, onde eu estava buscando uma lente teórica para estar analisando as empregadas domésticas ou trabalhadoras de cuidados paraguaias em Foz do Iguaçu, nessa dinâmica de cadeia de cuidados. E aí a proposta foi estar analisando essa dinâmica a partir das teorias que eu estava levantando naquele momento, ao qual eu trago nesse capítulo de livro. Então, seria a partir dos estudos de gênero e teoria do cuidado. E isso se dá a partir do momento em que a gente começa a levantar dados estatísticos e observar todo o movimento migratório e verificar que houve um aumento da participação da migração feminina nos últimos anos, não somente em número, mas elas também representam algumas peculiaridades que não é possível a gente analisar a partir de uma análise genérica quando a gente fala da pessoa migrante de forma geral, sem trabalhar as especificidades dessas mulheres, que trazem assimetrias, projetos de vida e de migração distintos, também o compromisso delas com aqueles que ficaram no país de origem é distinto da migração masculina. Então, tudo isso representa que é necessário a gente ter um olhar diferenciado para estar estudando, analisando a migração dessas mulheres. Então, a proposta é analisar desde a dinâmica da cadeia de cuidados, o que seria, né, essa cadeia de cuidados? Essa cadeia de cuidados, primeiro é bom conceituar cuidados. Então, cuidados que eu falo, tanto no capítulo quanto em outros trabalhos que eu tenho produzido, é basicamente o trabalho doméstico, né, serviços domésticos, ou cuidados com crianças, idosos e pessoas com deficiência. Então, são essas mulheres que trabalham com cuidados, que são tarefas
historicamente e culturalmente feminizadas, né? Destinadas às mulheres que ocupam esse trabalho. Então, quando a gente fala da cadeia global de cuidados, a gente observa que países de renda média, podemos colocar Foz do Iguaçu, Brasil, que é essa lente que eu trago pela peculiaridade da fronteira, mulheres de renda média acabam saindo para o mercado produtivo, porque o trabalho de cuidado é visto como um trabalho reprodutivo, e aí deixa um vazio nas suas casas que precisam ser ocupadas por outras pessoas. E essas pessoas que vão ocupar esse trabalho reprodutivo, trabalho de cuidados no âmbito doméstico, são mulheres. E são, em alguma parcela, mulheres migrantes, né? Porque justamente tem toda a cadeia de precarização desse trabalho feminizado, que é racializado, de cuidados no âmbito doméstico. Só que essas mulheres, para migrarem para esses países, e mesmo que a gente trabalhe essa dinâmica na fronteira, elas deixam um outro vazio na casa delas, né? De idosos, de crianças, de pessoas com deficiência que precisam de cuidados e de cuidados que também são historicamente destinados a essas mulheres. Então, elas acabam que para fazer essa migração, tendo que deixar uma vizinha, uma prima, uma tia, uma avó, cuidando desses familiares em casa. E aí a gente começa a trabalhar essa rede de cadeia global de cuidados, mas que atualmente eu estou trabalhando aqui em Foz do Iguaçu com uma ideia de cadeia fronteiriça de cuidado, porque elas estão atravessando num espaço menor do que essa ideia global, que a gente está falando de um âmbito local como a fronteira. Então, a partir dessas perspectivas, eu trago que, para analisar tanto o cuidado quanto a migração feminina, é preciso se analisar a partir de uma lente de gênero, para que a gente consiga observar as assimetrias que estão ligadas a essa dinâmica fronteiriça, essa dinâmica de cuidado e essa dinâmica de mulheres. Então, a proposta era que, a partir do levantamento dessas teorias e dessas peculiaridades, observar que a gente está numa fronteira que também existem peculiaridades, apontando essas lentes teóricas para futuras pesquisas, porque naquele momento eu ainda não estava realizando a minha pesquisa em si, né? E reconhecendo que existe uma dinâmica também diferenciada por se tratar de uma fronteira, por ter um espaço de singularidade, de interdependência, também de porosidade, que vai estar contribuindo para a compreensão dessa realidade migratória e de processos específicos que vão colocar essas mulheres num lugar de maior vulnerabilidade, dessas mulheres migrantes num maior lugar de vulnerabilidade, em especial quando a gente vai falar dessa dinâmica de fronteira. Por quê? Porque a gente encontra uma zona cinza nesse lugar, não só de dados, mas de teorias, de pesquisas. Essas mulheres é como se elas estivessem em um não lugar, porque elas não aparecem em dados estatísticos. Então, é muito difícil a gente encontrar dados, né, referentes a essas mulheres aqui. Muitas vezes a gente tem que cruzar dados, produzir dados para conseguir tentar enxergar mais ou menos o que acontece nessa dinâmica. Então, nós temos, a partir dessa análise, né, pessoas que vão estar buscando de uma maneira mais permanente ou às vezes intermitente oportunidades para melhorar suas condições de vida e trabalho, e vão estar se locomovendo de um lado ou de outro para a fronteira, trazendo essa cadeia fronteiriça de cuidado ou cadeia global de cuidados. Então, eu trago que, diante desse contexto, a fronteira de Foz do Iguaçu e Cidade Leste, ela mostra como um potencial para as nossas investigações de campo, né, para estar analisando a partir desse marco teórico da feminização da migração, da cadeia global de cuidados, da teoria de cuidados, da teoria de gênero, né, em especial a respeito da cadeia global de cuidados e a condição social e normativa de direitos humanos dessas trabalhadoras paraguaias que estão no setor de migração. Muito obrigada, tentei ser sucinta, né? Tendo em vista o tempo. Muito obrigada. Muito agradecida, Manuela, tentar ser sucinta, mas eu conheço a tua pesquisa e sei o quanto é difícil conseguir escrever sobre essa cadeia global de cuidados, que tu fez muito bem nesse material. Nosso próximo artigo, então, análises de uma feira na fronteira, feirantes, comidas e línguas, da autora Paola Stefanucci e Valdir Gregori. A Paola está conosco, né? Olá, boa noite, tudo bem?
Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse momento, né, onde capítulos, onde palavras ganham rostos, ganham vozes, né? É um privilégio também nesse sentido, né? Aproveito para parabenizar, assim como a Manu acabou de fazer, né, a Lavínia e o Júlio, né, por esse trabalho aí de 2 anos. Com certeza não foi fácil, né, juntar, costurar e dividir esse trabalho em 2 livros, né, que aí estamos aqui para fazer esse lançamento, né. Então, parabéns aí pelos esforços, né, para que esse projeto se tornasse de fato uma realidade, né. Bom, eu vou apresentar o capítulo que a professora Lavínia acabou de mencionar, né, que é a análise de uma feira na fronteira, feirantes, comidas e línguas, que é um recorte da minha tese de doutorado, que foi escrita junto com o meu orientador, professor Valdir Gregory, que estaria aqui, mas por motivo de forças maiores, teve que estar ausente, né? Bom, então, vou tentar fazer igual a Manu aí, rápida, né? Mas eu enxergo, enfim, a feira, né, enquanto um espaço de comida que envolve diversos fatores, né, fatores sociais, culturais, econômicos, né, e em uma zona fronteiriça, esses locais podem assumir, e assumem, né, outros significados, né, outros reforçares identitários, né, em que se revelam também negociações e disputas, né. A feira que eu estudei aqui é a feirinha da JK, aqui em Foz do Iguaçu, né, localizada, então, nessa fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, olhando para esses aspectos aí dos feirantes, das comidas e das línguas, né? Então, a pesquisa contou com observação participante, registro em diário de campo, registros fotográficos, diário com os feirantes e também com quem feirava, e entrevista com os coordenadores da feira, né? Porque os coordenadores vão mudando, assim como as políticas, né? Mas vai dar tudo certo. E o que é interessante a gente observar é que entre as bancas, né, dessa feira, do lado de dentro e do lado de fora dessas barracas, é possível ver diversos migrantes e imigrantes, né? Então, isso é algo muito forte, né, especificamente dentro dessa feira, né? Mas verificou-se que, ao mesmo tempo em que a feira é aberta que são de longe, né, para chineses, taiwaneses, japoneses, árabes, e outros nem tão longe quanto pernambucanos, goianos, mineiros, gaúchos e baianos, a feira é fechada para os que são de perto, né? Não sendo possível, né, não é permitido a atuação de paraguaios e argentinos que tenham moradia do outro lado das pontes, né? Por uma questão de obtenção do alvará diferente, né? Então, é interessante que, ao mesmo tempo em que a feira é aberta, ela é fechada, né? Assim mesmo como a fronteira, né? Eles podem vir para consumir, para comer, para comprar, mas não podem vir para vender, né? Sobre as comidas, na mesma lógica, né? Verificou-se na feira, né? E também foi confirmado com um dos coordenadores que os produtos argentinos estão presentes, né? Mesmo na mão, não de argentinos, né? Na mão de brasileiros, mas com marcas, com produtos que a gente encontra, inclusive, na feirinha da Argentina, né, do outro lado, né, então, vinhos, alfajores, doce de leite, azeite, por aí vai, enquanto que os produtos paraguaios são proibidos, né, inclusive o coordenador da feira disse, olha, produtos importados não podem, então, produtos do Paraguai são proibidos, né, e aí fica uma provocação, né? Que ele estava falando das famosas muambas ou ele também estava discutindo as questões de produtos alimentares, né? Ao mesmo tempo que esses produtos são proibidos, né? Alguns feirantes, né? Nas conversas ali, diálogos, né? Informais, contam, né? Abertamente que buscam produtos primários, eu chamo, temperos, produtos secos, determinados produtos específicos, e transformam esses produtos proibidos em produtos comestíveis, né? E produtos comestíveis possíveis perante a instituição, né? Eu lembro aqui da bricolagem do Dissertor, né? É fantástico essa relação, né? E a questão da língua também foi algo registrado nessa feira, né? Então, diferente da proibição legal, né, dos trabalhadores e dos produtos vendidos, né? A língua é algo que não se veta, né? Então, o português, o portunhol, o espanhol
e outras línguas de imigrantes, né, como o mandarim, o cantonês, né, é possível, além do árabe, é possível escutar enquanto se caminha na feira, né? Então, essas línguas, né, elas estão presentes, né, para quem vende e para quem compra, e fazem parte desse espaço, fazem parte também desse espaço de multilinguismos, assim, né? E aí eu finalizo aqui minha fala rapidamente, né, que a regulamentação da feira, ela traz normas além do que as fronteiras podem conter, né? Então, se a residência do município é uma restrição, os produtos vêm e vão e demonstram que os fluxos de comidas vão além das barreiras, né, das barreiras físicas e legais estabelecidas na fronteira, assim como a língua, né, que se escuta e se lê entre as bancas, né? Então, esses vestígios demonstram que na fronteira há negociações que atingem diversas práticas do cotidiano, inclusive as laborais, as alimentares e também as linguísticas, né? E eu finalizo aqui, espero que eu tenha ficado dentro do tempo. Sim, não estamos segurando muito tempo, devido que não estamos nem com todos os autores presentes, mas teu artigo também ele é muito interessante para mostrar que essa região trinacional ela acaba tendo uma inter-relação cultural muito grande, tendo quase que uma cultura única de fronteira, o que é muito legal. Passando agora para o nosso próximo artigo, então é a representação da mídia e o contrabando dos agrotóxicos na fronteira Brasil-Paraguai. Os autores, o Gabriel Antônio Camarão e o Érico Gustavo Cardim. O Gabriel se encontra conosco, né? Isso, boa noite. Primeiramente, agradecer também a possibilidade, agradecer pela publicação dos livros, o esforço, é muito legal. Espero ter a possibilidade de continuar apresentando nos próximos eventos. Bom, o Eric ele está em uma banca, então ele não pôde participar do evento, infelizmente. E esse trabalho, ele também, por ter sido desenvolvido e apresentado há 2 anos atrás, ele traz alguns elementos que já foram desenvolvidos de outra forma nesse momento, né? Ele é fruto de uma iniciação científica que eu desenvolvi no 2º ano de graduação, e eu apresentei ele agora no meu TCC, tem pouco tempo. E, bom, quando eu falo sobre a representação da mídia e o contrabando de agrotóxicos, eu penso a partir de uma perspectiva weberiana, né, de entender o sentido da ação da mídia quanto ao contrabando de agrotóxicos. Quando a gente fala que a fronteira ela tem essa cultura única, como a Lavínia colocou agora há pouco, ela, de certa forma, fica evidenciado no meu trabalho, né? Bom, mas, primeiramente, eu pontuo alguns elementos nesse trabalho sobre a formação desse espaço e a partir da década de 60, 70, a gente tem a Revolução Verde e a transformação no espaço agrário, né? A gente tem uma marcha para o oeste no Brasil para, enfim, implantar uma forma de produção agrícola tida como moderna, né? E um avanço no Paraguai para leste, né? Que a gente tem até a inserção de brasileiros na produção agrária no Paraguai. Bom, no TCC, eu comecei a pensar a partir do Weber, né? E aí, bom, eu penso o sentido da ação do Estado, isso é evidenciado pelo Eric também em um trabalho dele de 2018, e o Estado, a partir dos agentes do governo central, eles pensam em ocupar essa fronteira a partir de 1930, principalmente, com uma fronteira de brasilidade, né? Através de uma frente pioneira, levando em conta não uma frente de expansão do Darcy Ribeiro, né? Não levando em conta as populações locais que se encontravam ali, e sim transformar esse espaço em um espaço produtivo. E o Eric, nesse artigo de 2018, ele vai trazer como é nesses espaços que acontece a acumulação
é nesse espaço que se avança a acumulação do capital, né? Esse espaço que se é possível aumentar a acumulação, nesses espaços de fronteira, nesses espaços que eram tidos como vazio, né? Se insere essa forma de produção agrícola e ela é muito eficiente para a ocupação do espaço. E, bom, então a gente, pensando a partir do Weber, né, a gente tem uma ordem legítima, e ela é legitimada pela população local, e legitimada também pelos agentes estatais de segurança, enfim, e é legitimada também pela mídia. E é isso que a gente pretende demonstrar nesse trabalho, né? A gente pega um jornal específico aqui da cidade de Toledo e a gente analisa quantas publicações eles fizeram sobre contrabando de agrotóxico na fronteira entre o Brasil e Paraguai. E foram 17 notícias publicadas no intervalo de 2013 a 2017. Por que a gente pegou esse tempo específico? Porque foi o período que a gente conseguiu acesso aos dados da Receita Federal. Durante esse período foram 288 apreensões, e o jornal publicou só 17 notícias, né? Então, é uma defasagem muito grande de notícias publicadas por apreensão. E, bom, então a gente demonstra que, por ser uma prática legitimada nesse espaço, a mídia local ela não evidencia ela. E, bom, a mídia que a gente utiliza, ela está articulada com interesses de algumas... O termo é até difícil, né? Algumas empresas... Tem um outro termo que se usa aqui na região, mas que se usa de uma forma equivocada, que é... quando se juntam vários produtores e fazem uma... Eu esqueci o termo. Mas, enfim. E é articulada a grandes empresas do agronegócio, nesse sentido, grandes produtores e tudo mais. Então, é óbvio que eles não vão representar de forma a evidenciar essa produção. E os artigos do jornal, eles trazem os agrotóxicos, essas notícias e os agrotóxicos de uma forma pouco evidente. Foi num carro, foi dessa forma. Não evidencia os perigos desse produto, né? Que não tem um controle, não tem como a gente ter controle das moléculas deles. Então, aparentemente, é um crime menor, é uma coisa tranquila, porque é legitimado nesse espaço. É nesse sentido o nosso artigo. Eu acho que é isso. Obrigado, Gabriel. O artigo de vocês faz a gente pensar muito sobre o que a mídia espera de fazer da nossa fronteira ou não. Por que certas notícias são mais divulgadas e outras não? É muito interessante para pensar. O nosso próximo artigo, então, na ordem, região e nação, o caso da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, do James da Silva Desidério. James também não pôde estar aqui conosco hoje. Ele dava continuação ao que eu já havia falado assim, sobre a nossa cultura aqui nessa localidade de tríplice fronteira, e ele entra nesse ponto, região e nação. Passando para o próximo trabalho, então, o território transfronteiriço Guarani, mobilidade e resistência, da Osmarina de Oliveira e do Clóvis Antônio Briguente. O Clóvis se encontra conosco. Oi, boa noite. Lavinha, boa noite. Eu queria retirar, porque já está aqui 0 horas. Se me permitiram, eu vou ter que retirar, dizer obrigado pela minha participação e todos os colegas que estão aqui para participar nesse momento tão maravilhoso. Muito obrigado, Júlio e Lavinha e o resto dos colegas. Tá, boa noite, obrigado, Obrigado, Samir, pela participação. Bem-vindo. O Clóvis, então, pode nos contar um pouquinho sobre o artigo Território Transfronteiriço Guarani, Mobilidade e Resistência? Olá, boa noite a todos. Um cumprimento muito especial ao Júlio e a você, Lavinha, e parabenizá-los pela organização desses livros. E, como já falaram pela Manuela, é um trabalho bastante
árduo, né? Mas prazeroso também, né? Organizar esses materiais, especialmente ouvindo agora todas as apresentações, também já os que eu li até o momento, né? Uns trabalhos bastante interessantes e bastante profícuos. Bom, vou apresentar sozinho, porque a Osmarina está numa outra live sobre essa temática Guarani, inclusive, né? Então não pode estar conosco hoje à noite. Bom, eu sou docente aqui na Unila, a Osmarina é discente aí do mestrado do IELA, né? Interdisciplinar de Integração Latino-Americana, e é um resultado das pesquisas, inclusive, que a gente já desenvolve com essa população Guarani já há algum tempo, né? Agora, mais intensamente, a partir de 2014, quando ingressei aqui na Unila, e iniciamos, então, trabalhos de pesquisa e extensão aqui com essas populações, não apenas do lado de cá, na margem esquerda do Rio Paraná, mas também na margem direita do Paraná, na margem esquerda do Iguaçu, que é Argentina, Paraguai, enfim, essa questão da fronteira, né? E é esse, então, o tema que nos tocou pensar para esse capítulo do livro, como os Guarani manejam essas fronteiras, né? E a questão posta é a gente fazer um exercício um tanto inverso, né? Porque para nós a fronteira é algo meio que quase que nós, quando eu falo nós genericamente, né? Assim, em termos de sociedade, né? A população de maneira geral, né? A fronteira é meio como que algo natural, né? Já parece que previamente estabelecido e marcado no território, né? Inclusive aqui que as fronteiras nessa nossa tríplice fronteira é marcada por os cursos d'água, né? Então já tem uma delimitação prévia. Os Guarani, eles pensam um pouco ao inverso, né? A fronteira é algo recente, né? Algo recente que incide em sua dinâmica de mobilidade, de organização social, de trocas e convivência entre essa população na região. Até porque essa região aqui é considerada também o espaço territorial onde surge o povo Guarani, né? Há mais de 2.000 anos atrás, as pesquisas arqueológicas que demonstram isso, né? Então, os Guarani, eles têm na fronteira como um elemento recente, né? E que ela se modificou em diferentes momentos históricos, né? Alguns momentos esse território pertencia à Espanha, depois pertencia a Paraguai, depois, bom, enfim, as Províncias Unidas do Prata, Paraguai, enfim, há toda uma configuração e reconfiguração desse território e que eles não foram considerados, né? Então, a nossa intenção é perceber como que eles manejam, né? Como que isso está para o Guarani, a relação com essas fronteiras, né? Como que eles manejam e como que as fronteiras incidem também na sua organização social, nas suas escolas, na sua modo de vida, enfim, né? Inclusive não só na organização social, digamos, tradicional, vamos chamar assim, né? Mas também nessas incorporações desses elementos modernos, como a escola, né? Ou mesmo o atendimento de saúde, né? Que é onde que eles enfrentam uma série de problemas e desafios que é o atendimento à situação enfim, as políticas públicas, né? Que incidem e que forçam, né? Essa nacionalização do Guarani, inclusive as políticas internas nossas na Unila também, né? Forçam essa nacionalização do Guarani. Não, esse tem que ser brasileiro, esse tem que ser argentino, esse tem que ser paraguaio, né? E as escolas são privilegiadas nesse sentido porque elas que manejam mais esse conceito do nacional, né? Essa força que a gente carrega com a bandeira nacional na escola em Puerto Iguaçu, nas escolas Guarani aqui no Paraguai e nas escolas aqui no Brasil, né? No Brasil talvez menos, né? A bandeira nacional não está muito presente na escola, mas sim, o nacional está presente. Então, nós fizemos um trabalho também, então, um tanto etnográfico também, né? Mas também de pesquisa etnohistórica e também de documentos que os Guarani produziram até hoje, e elaboramos, então, esse artigo em que a gente demonstra, então, que as fronteiras são, como eu mencionei, já um dado recente para essa população, e que, enfim, para eles não é algo dado, né? Não é algo estabelecido, né? Mas eles sentem os efeitos, sabem
sua importância em termos de condicionar determinados contextos, né? Mas eles manejam a seu modo também, né? E a gente, então, identifica uma série de elementos aí, né, dessa transnacionalidade aí dos Guarani, as transfronteiras, né? Eles circulam por essa região e tentam imprimir um novo debate, né? Um debate novo para nós, mas para eles já não tão novo, que é essa dimensão de uma outra territorialidade que não é essa marcada por fronteiras nacionais impostas e sem uma conexão com os povos, né? As nossas fronteiras, de fato, não têm conexão com os povos, elas foram a partir de elites locais que as delimitaram. Então é isso, convido quem quiser ler e fazer suas críticas, será sempre bem-vindo. Muito obrigado e parabéns de novo pela organização. Muito obrigada, Clóvis. O teu material ele é muito interessante mesmo de leitura, é logo depois do assunto de discussão de região e nação, que o James Desidério traz no artigo anterior, o teu vem como abrilhantar o assunto, ainda mais quando tu inicia falando sobre o rio, margem esquerda, margem direita, tudo depende de ponto de vista, de que lado nós estamos, né? E os guaranis aqui, eles têm essa capacidade deles de mobilidade e resistência bem forte. É muito legal de ler o teu material e espero que ele ainda origine muitos outros materiais. O próximo artigo, então, seria a cooperação na Tríplice Fronteira em face às novas ameaças. O material é da Flávia Carolina de Rezende Fagundes, Bruna Azevedo, Daphne Castilho Prigol, Gabriela Cita Capelaro, Letícia Marcarini Costa e Roberta Dalan. Nenhuma delas pôde participar hoje conosco. Aí passando para o próximo e último artigo do segundo livro, então, mapeamento e análise da paisagem da bacia hidrográfica, Águas do Papagaio, Campo Mourão, da Tayla Lorena de Souza, que também não pôde estar conosco. Então, agora que nós estamos chegando nesse final, se vocês tiverem perguntas aos outros colegas, vamos dar uns 5 minutos para abertura de perguntas. Se alguém quiser perguntar sobre o artigo de algum dos outros colegas, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de lê-los. Estamos com o lançamento bem recente. Se alguém quiser utilizar o chat também para escrever perguntas. Eu acho, não sei se o nosso tempo já está muito em cima, professor Júlio. Acho que a gente pode convidar o professor Juan para comentar o que ele achou, né, da nossa sessão e dar mais um pouco da contribuição da presença dele, antes da gente fechar. Ok, professor Juan, então, Juan Manuel Sandoval, a gente lhe convida para colocar a sua impressão, então, sobre o lançamento do nosso livro. Muchísimas gracias. A mí me parece de una gran riqueza cada uno de los libros y de los trabajos que presentan una gran experiencia de investigación que nos habla de un método de estudio y de análisis de buena profundidad, de gran profundidad en muchos casos, porque la triple frontera tiene una profundidad también en términos no solamente históricos, sino de diversidad cultural que la vuelve en sí misma una visión, una sola cultura fronteriza, ¿no? Con todas sus diversidades, su variabilidad, que me parece que es lo que le da gran riqueza. Conocemos otras fronteras y también encontramos que la frontera es un espacio de laboratorio, de integración, de intercambio, pero también de imposición, de explotación, etc. Yo creo que el poder establecer este análisis de manera conjunta
entre ahora los estudiantes, pero también del intercambio que hemos estado teniendo con otros colegas de otras fronteras, es lo que le está dando a nuestro proyecto una gran visión, una perspectiva diferente a como la ven otros colegas. Ahora mismo va a haber un evento sobre la triple frontera, ¿no? Impulsado por el Colegio de la Frontera Norte y otros colegas, pero con una visión que nos trae, una visión que nos trae una perspectiva poco, digamos, en términos analíticos, poco rica en términos de la población, en términos de la riqueza que se está mostrando aquí, porque se trata de ver en función de la famosa cooperación transfronteriza que surge en la Unión Europea para darle apoyo precisamente al desarrollo de los países que se están integrando en ese momento a la Unión Europea, como España, Grecia, Portugal, etcétera, con los fondos de compensación para que entren en mejores condiciones, y tratan de traer esa visión, ese análisis a nuestra riqueza, a nuestra propia perspectiva, que a diferencia de Europa tiene una riqueza y una profundidad mucho más, digamos, que se tiene que ver desde diferentes aspectos y tratar de verlo desde la famosa cooperación transfronteriza, que tiene que ver con una visión de establecer mecanismos donde el capital va a aterrizar a partir de la participación multiescalar que le llaman, de gobiernos locales, de empresarios, de academia y todo, para tratar de homogeneizar algo que es difícil de hacerlo porque porque desde abajo es toda esta riqueza que pocos lo logran ver si vienen con esa perspectiva. Me parece que yo creo que estamos logrando, y este es un muy buen ejemplo de ello, cómo a partir de esa riqueza, de esa diversidad cultural, de esa diversidad de poblaciones, de esa diversidad de relaciones desde abajo, pero también enfrentando toda una serie de problemas que nos viene imponiendo la integración desde arriba, podemos ir avanzando en nuestra propia concepción de integración, nuestra propia concepción de análisis, de un método de análisis que entiende que es necesario toda esta interrelación de diversas disciplinas y de entendimiento de todos estos aspectos que nos están mostrando estos trabajos. A mí me parece que esto tenemos que llevarlo a discusión, y yo quisiera invitarlos a que también lo presentemos en nuestro Congreso de Honduras. Ahí vamos a presentar también varios libros, y yo creo que sería un espacio fundamental para poder compartir con otros colegas y otros estudiantes. En Honduras van a participar también una gran cantidad de estudiantes y de organizaciones que me parece que deben conocer esta riqueza de trabajos, y los invito a que lo hagamos conjuntamente. Gracias. Muito obrigada, professor. Eu gostaria também de agradecer a todos por ter tido a oportunidade, e agradecer mais ao Júlio pelo convite, quando ele perguntou se eu não havia escrito um artigo no evento, e eu coloquei para ele que a minha disponibilidade era em auxiliar, em conferir artigo, em verificar material, que eu realmente, naquele momento de início de doutorado, não havia escrito nada ainda, né? E aí ele me convidou para participar da organização do livro, então também quero deixar o meu agradecimento pela confiança, e pela atividade. Me foi muito gratificante e espero participar de outros eventos com artigos. E vou convidar o Júlio, então, agora para fazer um fechamento do nosso evento de lançamento dos livros. Muito obrigada. Obrigado, Lavínia. Realmente é um êxito, né? A gente é um ritual também, né, de fim de ciclo, porque a gente, como vários comentaram, a Manuela, a Paola, o Gabriel, que é um artigo que já foi escrito e foi sendo trabalhado há cerca de pelo menos 2 anos aí, né, de 2 para 3 anos atrás. Então,
a gente percebe que foi um trabalho longo, que a gente seguiu conversando com os autores nesse período, né? Ver que, por exemplo, a professora Renata Peixoto, que escreveu junto com a Stephanie, não pôde estar presente, também é uma grande colega nossa que participou, né? O professor Clóvis, que participou também aqui, os colegas que me responderam os e-mails, né? O Pedro, o Sambit, o Gabriel, vários que responderam. Às vezes eu não respondi pessoalmente os e-mails, mas fico muito feliz com as participações assim de todo mundo, né? É uma doação também da parte de vocês, ter oferecido a sua produção acadêmica para esse livro, né? Ter disponibilizado o seu tempo aqui para essa construção. E é um compromisso também com uma transformação, né? Com uma transformação de ideias, de sociedade, de estruturas. O que marca o nosso grupo Claxo, né? Que é o GT Claxo, Fronteiras, Regionalização e Globalização, é essa busca de um compromisso que não seja só especulativo, né? Que seja para gerar unidades e contatos e formas de transformação. E isso se dá através de nos conhecermos. Então, a gente se conhecer o que está escrito, né? A qualquer momento, a gente tendo essa publicação ali em PDF, voltar a ela, né? Citar nós mesmos entre colegas, né? Como utilizar o trabalho do colega nas nossas pesquisas. Tudo isso é resultado dessa construção de hoje, né? Aqui também não está presente, mas vou agradecer a Cleise Vidal, que é a artista que fez as capas, né, as portadas dos livros. Também tinha feito já as capas para o caderno de programa do Congresso. E eu quero reforçar que nós teremos o 18º Congresso Internacional sobre Integração Regional, Fronteiras e Globalização no continente americano, em Honduras, agora em outubro, né? Então, a gente pode futuramente mandar aqui o website, o link do evento, né? Deixa aí também a disponibilidade aí, né? Sempre a amizade aí do professor Juan Manuel também para responder e-mails, para aclarar qualquer coisa em relação a esse próximo congresso que vai acontecer em Honduras, porém que também vai ser com participações à distância, para quem não pode estar ali. E é basicamente isso. Eu vi que está aqui acompanhando com a gente o Davi Antônio Guimarães, que gostaria de conversar mais em algum momento, o Renan, a Kênia, né? José de Jesus. Então, são pessoas também que a gente agradece, o professor Luiz Antônio, agradece pela presença. Tá? Então, basicamente é isso, né? A gente fazer esse profundo, assim, um abraço bem carinhoso para todos os presentes. Ok? Gracias a todos e a todas. Ok, parabéns a todos os autores, agradecida a todos que estão presentes. Então, estamos encerrando a sala. Gracias, buenas noches. Obrigado, boa noite. Gracias, buenas noches.